Deus, a gente ainda vai ceiar aqui. Eita glória. Provérbios, capítulo 27. Som. Aleluia. Cleiço, segura só para mim ré maior aí, viu, Cleiço? Glória a Deus. Provérbios 27. Amém. Provérbios, capítulo de número 27. Se quiser, pode ficar de pé nessa noite. Aleluia. Provérbios, som, ou 27. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 27. Fica aqui com a gente, Jesus. Fica aqui com a gente. Provérbios 27, verso de número 23, que diz assim. Provérbios 27, verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Você pode fechar os seus olhos. Abraça a palavra de Deus se você puder nessa noite, em nome de Jesus. Deus, fica conosco ainda aí, Jesus. Nos ensina nessa noite a ser igreja, porque é a tua igreja do reino que vai morar no céu. Deus, em nome de Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações e que cada vaso que está aqui venha a ser preenchido com um azeite novo, uma unção fresca, uma unção intrépida do teu Espírito, para que possamos verdadeiramente ser igreja do Senhor. Você pode levantar as mãos e dar uma salva de palmas a Ele toda a glória, toda a honra. Baixa só um pouquinho o retorno do teclado aqui para mim, e o meu retorno também pode baixar um pouquinho. Você também sucinto, a gente ainda vai cear. Mas pela manhã nós falamos sobre os valores da igreja primitiva. E pela manhã nós relatamos o que é ser igreja. A palavra igreja, ela deriva do grego koione, que significa eclésia. E a palavra eclésia tem um significado de chamados para fora. E esses chamados para fora é para fora de um sistema mundano que se encontra corrompido por valores que não são os valores que a palavra do Senhor nos ensina. E esta eclésia, esta igreja que foi chamada para fora, somos eu e você. E a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Corpo esse que foi despedaçado, foi esbofeteado, foi chicoteado
na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo não é algo mitológico. A ressurreição de Cristo é um fato real. É a base fundamental do cristianismo, que o nosso Cristo venceu a morte e está sentado à direita de Deus Pai. Ao aceitar esse plano de redenção, ao aceitar o sacrifício vicário de Cristo, nos tornamos corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. E a palavra de Deus nos garante que contra a sua igreja nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegaria à nossa tenda. Mas como igreja teríamos aflições, como igreja teríamos perseguições. E a história nos conta que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos de Cristo, foram perseguidos pelo nome do Senhor. Mas o próprio Jesus disse: exultai, se alegrai, quando todos perseguirem vocês, porque verdadeiramente ao perseguirem, saberão que os vossos nomes está escrito no livro da vida. A maior certeza que a igreja deve confiar, que a igreja tem que depositar, não é a esperança de enriquecer-se na terra. O enriquecimento é fruto do nosso trabalho, e a Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem, pois na criação o próprio Deus criou Adão e Eva e disse: cultivai a terra. Cultivo representa trabalho. Deus nunca teve problema com trabalho. O único problema que eu vejo Deus encontrar, que me mostra na Bíblia, é que Deus sempre se revela para o homem. Deus sempre está procurando o homem para um relacionamento. Deus sempre está procurando o homem e a mulher para uma intimidade, para uma conversa. Porque no vazio de todo ser humano, seja ele independente de qualquer religião ou tipo de pensamento relativista, filosófico, sociológico, qualquer tipo de pensamento, ele sempre vai ter um vazio no seu interior. E algumas pessoas acabam chorando e não entendem por que chora, acabam sofrendo e não entendem por que tanto sofrimento, acaba procurando subterfúgios em outras coisas que não é o nosso Deus. Mas nós sabemos que esse vazio no coração de cada homem só pode ser preenchido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos homens andarilhos que fazem das suas caminhadas um subterfúgio, um refúgio, um escape, para dizer que essa é a sua meta de vida. Vemos homens subir, escalar montanhas, escalar Alpes, escalar montes e dizer que isso é o seu planejamento de vida e que isso é o que lhe satisfaz. Mas esses mesmos homens que têm isso como meta de vida, têm um vazio dentro dele, porque esse vazio não pode ser preenchido com nada da terra. Esse vazio só pode ser preenchido com algo do céu. Se nós formos olhar para a criação do ser humano, nós vamos perceber que tudo que Deus criou, a Bíblia diz que Ele chamou de bom. Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que o Senhor chamou e viu Deus e disse: é muito bom. Você percebe que ao criar o homem, os céus anseiam e se magnificam com a obra mais perfeita do Senhor. A gente percebe na criação que quando Deus cria as plantas, Deus terceiriza, e é a terra que tem que fazer a planta crescer. Quando Deus cria os peixes, Deus terceiriza e diz: mares, produzam peixes. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus não terceiriza. O próprio Deus diz: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança.
Quando Deus criou coisas, Deus terceirizou para as outras coisas fazerem. Mas quando Deus criou eu e você, o próprio Deus colocou a sua mão e disse: nesse daqui ninguém põe a mão, é eu que vou produzir do meu jeito, da minha maneira. O homem é criado à forma ao qual Deus criou, só que o homem ainda precisava se colocar de pé e se tornar alma vivente. Deus agora sopra um sopro interior dentro do homem. No hebraico é chamado de ruach, que significa sopro da criação, sopro de vida, sopro da essência. E aí eu consigo entender por que muitos homens têm esse vazio. É porque quando Deus criou o homem, Deus soprou. E você é inteligente, você vai acompanhar isso comigo. Se você tirar uma planta da terra, o que é que vai acontecer com a planta? A planta vai morrer. Se você tirar um peixe da água, o que é que vai acontecer com o peixe? O peixe vai morrer, porque foi a água que gerou o peixe, foi a terra que gerou a planta. E quem é que nos fez? Foi o mar ou foi a terra? Foi o próprio Deus. É por isso que todo homem, toda mulher, quando se distancia de Deus, ele está morrendo durante a sua caminhada. Há um corroer dentro do seu interior. Ele procura amizades para preencher, procura baladas para preencher. E eu te garanto uma coisa: nada disso vai preencher o teu vazio. Quem está falando aqui é uma pessoa que também gostava de balada, que subia, que descia, mas quando voltava para casa sentia um vazio. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, esse vazio foi preenchido. E agora nós nos tornamos igreja. Por quê? Porque nós estamos ligados na fonte da vida. E que fonte de vida é essa? É o nosso próprio Deus. Nós não estamos ligados somente na terra, nós não estamos ligados somente nos mares. Pode tirar você da terra, pode tirar você do mar, só não pode tirar você de Deus. Lembra quando o patriarca Jó vai dizer, e o próprio Deus testemunha sobre a vida de Jó: tire tudo dele, o que é da terra, fique para a terra, o que é do mar, fique do mar. A única coisa que o diabo não podia tocar era na vida de Jó, porque a vida de Jó não veio de baixo, a vida de Jó veio de cima. E o que vem de cima, quem manda é ele, quem tem o controle é ele, quem tem a primazia é ele. É por isso que tem demônio até hoje batendo cabeça no inferno, porque para quem não sabe, a própria palavra do Senhor vai dizer em Ezequiel e também no livro de Isaías, que Lúcifer era querubim de guarda ungido, e ele produzia adoração no céu. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Diz a palavra do Senhor que por onde ele passava, ele produzia sons, ele tinha muitas pedras. A Bíblia chega a contar e dizer quantas pedras ele tinha. Ele tinha 9 pedras preciosas, e cada pedra dessa produzia sons. A Bíblia nos informa que ele era feridor de medidas. O que é isso? De cada destacamento de anjo, ele colhia adoração e mandava para o Santo dos Santos. Só que numa dessas de ir e voltar, o seu coração se encheu de soberba, se encheu de indignidade e disse: olha, eu quero isso para mim, porque isso que eu estou levando para o Santo dos Santos, eu estou percebendo que é muito importante. E Lúcifer agora cria a primeira rebelião da história. A Bíblia nos informa que uma terça parte dos anjos do céu é influenciada pelo comentário de rebeldia de Lúcifer. E quando Lúcifer agora prepara-se para a batalha, um cara que era adorador, um
ser que foi criado para gerar adoração, agora não está mais adorando, mas agora está se contaminando por aquilo que ele levava nas mãos. É por isso que eu aprendo uma coisa aqui: muitas das vezes aquilo que a gente está fazendo para Deus é benéfico para o Senhor, é bênção para Deus, mas temos que ter o maior cuidado. Aquilo que estamos fazendo não é sobre nós, não é para gente, não é para homem, não é para ninguém. O que fazemos não é nosso, o que fazemos é tudo dele, para ele são todas as coisas. Em um lugar onde só se pensa em si, onde há partidarismo, onde há porfias e onde há competições, a presença de Deus não se manifesta. Então deixa eu te dar um recado nessa noite: Deus não te criou para você ser exclusivo e dizer: tudo que está dando certo é porque é o meu mérito, é porque é eu que estou fazendo. Não, 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 não. A palavra do Senhor vai dizer que o homem não recebe nada da terra se do céu não vier. Se Deus está permitindo abrir, é porque ele foi com a sua cara, mas se Deus também está permitindo fechar, é porque também Deus está indo com a sua cara. E aprende uma coisa aqui, irmão: tem gente que confunde, quando acha que Deus está dando, é que Deus está abençoando. Você entendeu errado, lindão, você entendeu errado, lindona. Quando Deus está lhe dando alguma coisa, na verdade Deus está lhe provando onde é que está o seu coração, se é na bênção ou é no dono da bênção. Pastor, mas quando Deus tira alguma coisa da gente, aí verdadeiramente é que Deus está te abençoando, porque quando Ele tira algumas coisas de você, Ele tira para trazer você mais para perto dEle. Aleluia! Alguém me ouve nesse lugar aqui? Então não confunda. Quando algumas coisas de boa começar a acontecer, olhe para essas coisas e aprenda: Deus está me provando onde é que está o meu coração. Pastor, que heresia é essa? Heresia nada. Lembra quando Deus resolve dar Isaac para Abraão? Abraão só queria estar com Isaac dentro de casa e disse: não vou para congresso, não vou para culto, não vou para evangelismo, não faço mais aquilo que Deus determinou para fazer. Deus disse: tá bom, você pensou que eu estava te abençoando, Abraão, eu estava era te provando. A Bíblia diz que Deus agora diz: pega o teu Isaac e leva para o cume do monte e sacrifica. Eita, meu Deus, eu vejo Abraão aqui na minha conjectura pegando o menino e dizendo: o Senhor vai sacrificar aquilo que o Senhor me abençoou. E Deus diz: leva Isaac, leva Abraão, leva Isaac. O que Deus na verdade queria fazer com Abraão era tratar o caráter de Abraão, porque um lugar onde a gente aprende que a bênção é melhor do que o abençoador, você está todo fora da realidade do céu. A sua perspectiva não pode ser terrena, a sua perspectiva tem que ser celestial. Você não se move por conta das crises existenciais ou das crises políticas que acontecem na nossa nação. A igreja não se move pelo sistema, mas você se move pela promessa e pelo propósito de Deus. A Bíblia diz que Abraão leva seu Isaac, e quando ele vai cortar o menino no meio, Deus diz: para, já observei que o seu coração não está na bênção, mas está no dono da bênção. Pastor, por que o Senhor está pregando isso? É porque eu quero pregar para uma geração que não vai mais enxergar as coisas com uma visão de tamanduá, mas vai começar a entender a realidade dos céus e começar a discernir algumas coisas, aprender que quando Deus prova a gente, quando algumas coisas não dão certo para a gente, não é que Deus não nos ama, não é que Deus não nos abandona, é porque Deus tem o prazer de ter relacionamento com você. Lúcifer agora cai naquilo que ele levava para Deus, e a Bíblia diz que Lúcifer é expulso dos céus. A Bíblia diz que Deus sopra, e só com um sopro fulmina Lúcifer, ele perde todo aquele brilho. E o que o diabo mais tem raiva é porque Deus tirou a adoração que era dele e soprou dentro de você. A pedra que estava nele agora está dentro de você.
O som que estava nele agora está dentro de você. A glória que saía da boca dele agora sai da boca de você. O aleluia que saía da boca dele agora sai da sua boca. As mãos que ele levantava no Santo dos Santos, ele não pode mais levantar porque ele é cinzento, mas agora sai da igreja dele. Ei, alguém me ouve? Aleluia. E essa igreja agora se chama noiva do Cordeiro. Mata mais Lúcifer de raiva, Juan, porque agora não é mais Lúcifer. Deus sopra e ele vira diabo, que significa adversário de Deus. Olha que coisa interessante. O que ele tinha, Deus agora coloca na igreja. É por isso que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, quer te parar a qualquer custo de você buscar a Deus. É por isso que algumas aflições batem na nossa porta, batem na nossa vida. Deus permite para quê? Para saber onde está o nosso coração. Ele só te adora porque tem. Ele só te adora porque o Senhor está fazendo acontecer de melhor na vida dele. A gente não adora pelo que ele faz, a gente adora pelo que ele é. Só que agora nós nos tornamos igreja. Preciso que você preste bastante atenção. E essa igreja agora nasce quando Cristo é crucificado. A igreja nasce na cruz do Calvário. E ela é inaugurada quando Jesus sobe aos céus, ressuscita ao terceiro dia. E essa igreja agora é inaugurada no dia de Pentecostes. Que dia? Dia de Pentecostes. E deixa eu dar um parênteses aqui. Pentecoste não significa fogo. Tchá! Pentecoste significa colheita para Deus. Porque a festa de Pentecostes significa festa da colheita. É muito bom quando eu vejo pessoas dizendo: eu sou pentecostal. Glória a Deus, porque Jesus te colheu do império das trevas e te trouxe para o reino da luz. No dia de Pentecostes, a igreja é inaugurada. Só que nesse dia aconteceu um fato. Estavam os discípulos e algumas pessoas reunidas dentro da casa, quando de repente um vento impetuoso encheu todos naquele lugar, e ouve-se línguas como de fogo. Entenda isso aqui, a palavra como é comparativo. Não é que você vai chegar aqui e cuspir fogo, receba aí, ó, e vai sair uma tocha de dragão de fogo. Como de fogo é na ação, é que parece como fogo, representa poder. E essa igreja vai crescendo, essa igreja vai fluindo. E no livro de Atos, capítulo de número 4, diácono Ivan, a Bíblia vai nos informar que esta igreja não crescia só em poder, não crescia só em sinais. Essa igreja crescia em unidade. Diz a palavra do Senhor que o primeiro dia que teve culto nessa igreja, 3.000 almas aceitaram a Jesus. A igreja começou com 120, e depois mais 3.000 entregaram sua vida a Jesus naquele dia. Pense você, uma igreja agora com 3.120 pessoas, lotada, cada um com suas diferenças. Um era mais melancólico, outro era mais sanguíneo, outro era mais ó céus, ó vida, outro era mais corajoso, outros era mais temeroso, mas o Espírito de Deus estava dentro da vida de cada um naquele lugar. E o que é mais gostoso, se é que eu posso dizer, na profundeza dessa palavra, é que se a gente convive bem dentro da igreja, a gente vai conviver bem em qualquer lugar. Se você convive bem dentro de um ambiente como esse, pode ter certeza
que você vai conviver bem na creche, na escola, na faculdade, no trabalho, porque você é tratado aqui para tratar outras pessoas em outro lugar. Eu fico perplexo quando eu vejo pessoas de birrinho com outro, de zanguinha com outra. Na verdade, ainda não nasceram em Jesus novamente, porque quem nasce em Jesus é diferente no seu agir, é diferente no seu falar. Esta igreja aqui, quando nasce, é conhecida como a igreja primitiva. É conhecida como a igreja primitiva. Lá no fundo é conhecida como a igreja primitiva. Primitiva por quê? Porque foi a primeira igreja a ser criada. Todos estavam de comum acordo, todos tinham um só pensamento. Eu falei aqui de manhã, a igreja primitiva não discutia se um era mais poderoso do que o outro, se um cantava mais do que o outro, se um dançava mais do que o outro, se um era melhor do que o outro. Não tinha isso, Raquel. Na igreja primitiva, todo mundo se considerava igual. Na igreja primitiva, poderia ter um cabelo talvez como de Van, chapado 4 dedos, poderia ter um cabelo como o meu, ou como o seu, mas o interessante é que ninguém olhava para a perspectiva externa, olhava para o interior de cada um. E o que é mais interessante é que Deus não se move por algo exterior, Deus se movimenta para lhe abençoar por a essência que você tem em adorar a Ele. Entenda isso aqui: o que era de Satanás, o que era de Lúcifer, por melhor dizendo, agora o próprio Deus entrega a sua igreja, e ainda melhor, coloca o seu Espírito dentro de cada pessoa. Eu quero chegar no grande dia, e eu vou perguntar a Abraão: Abraão, como é que você tinha tanta fé, já sendo avançado lá para 100 anos, e Deus disse que tu ia ser pai? Eu vou chegar para Sara e vou perguntar: ô Sara, como é que você conseguiu confiar, quase com 90 anos de idade, o nervo ciático apertado, e Deus dizendo: você vai ser mãe? Eu vou chegar para Jó e vou perguntar: Jó, que paciência tremenda você tem. O telhado caiu, os filhos morreu, a mulher mandou você blasfemar e ainda morrer para ela se casar com outro, e você disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou perguntar para Davi: tu era guerreiro, hein? Mas tu errava tanto, mas sabia se arrepender, e Deus perdoava você. Mas eu creio que eles também vão chegar para mim e vão dizer: Edilmar, me explica uma coisa. Eu vou dizer o que é, e eles vão dizer: me explica o que é ter Deus dentro de você. Porque naquele tempo o Espírito de Deus não habitava, mas agora ele habita dentro de nós. E quem é habitação de Deus ama, quem é habitação de Deus perdoa, quem é habitação de Deus chora, quem é habitação de Deus abraça, quem é habitação de Deus não quer olhar se é macumbeiro, se é espírita, se é católico, se é homossexual, se é alguma coisa, se é PT, PMDB, sei lá o que. Quem é do Espírito nasceu para amar. Essa era a igreja primitiva. Ela nasce com esse conceito. E é para essa igreja que Deus manda dizer: contra as portas do inferno nada prevalece. Na igreja primitiva, a comunhão era tamanha. Não falo o texto, mas eu conjecturo. O irmão só está vindo há 15 anos com o mesmo sapato, hein? Mesma alparca, vamos lá, usar bonito, senão o Ivan me pega. Com a mesma alparca. O que tinha 3, dava 1 e ainda ficava com reserva, na minha perspectiva. No livro Edilmar, perspectiva. Na igreja primitiva, todos eram de comum acordo. Essa igreja foi crescendo durante toda a história. Foi perseguida, mas sobreviveu. Foi apertada,
mas sobreviveu. Ninguém tinha necessidade de nada. É por isso que eu não consigo entender como ser igreja. E se eu souber de alguém que precisa de um feijão, de uma carne, eu não me comovo para com a vida do meu irmão. Porque o texto de 1 João capítulo 3, verso 17 vai dizer: se vós sabeis que seu irmão passa alguma necessidade e você não ajuda, já não está mais o Espírito de Deus dentro de você. Porque se somos igreja, somos corpo de Cristo. Se somos igreja, não somos só do poder, não somos só da unção, não somos só do xananai, do rabrabrai, não sei o que é isso, mas se nós somos igreja, nós somos de Cristo. E o que é que Cristo nos ensinou? Que aquele que se considera maior seja menor. Aquele que quer ser servido, que sirva o seu irmão. Esta igreja vai passando pelos séculos. Essa igreja é conhecida como a igreja do início, pois o nome dela é igreja primitiva, é a igreja do início. Nasce com esse propósito, pastor. E hoje nós somos igreja primitiva? Você vai ceiar hoje, né? Essa igreja é a igreja primitiva. E a igreja caminha. A igreja caminha pela história. Passa séculos, passa por perseguição romana. Mas a igreja continuava de pé, mesmo com os seus defeitos, mesmo com erros, porque a igreja não é formada por anjos, irmão. A igreja não é formada por arcanjos. A igreja não é formada por 24 anciãos. Eles estão no céu. A igreja é formada por homens e mulheres. E homens e mulheres ainda estão revestidos dessa podre natureza carnal. A igreja, mesmo assim, ainda sobrevivia, porque algo da essência de Jesus estava dentro de algumas pessoas ali. E aonde tem remanescente, a essência de Jesus ainda permanece. Agora, a igreja que é primitiva está agora vivendo como a igreja do Apocalipse, pois igreja primitiva representa a igreja do início, mas não podemos perder a essência da igreja primitiva. Qual era a essência da igreja primitiva? Amar, perdoar, abraçar, liberar algo de Deus. Só que estamos vivendo nos últimos tempos da igreja na terra, e nós somos conhecidos hoje como a igreja da última hora, ou porque se não falar, a igreja do Apocalipse. Pastor, Deus mudou? Deus nunca muda. A palavra chama ele de inefável, maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente será. Deus não muda, mas ele se move, porque Deus não é estátua de museu para estar parado. Deus se move em cima do propósito da sua igreja. Só que em Apocalipse capítulo 3, verso de número 17, vai chamar a igreja de Apocalipse uma das igrejas como Laodiceia. E esta igreja de Laodiceia foi uma igreja que achava que era rica, Herbert, mas na verdade era pobre. Era uma igreja que achava que estava vestida, mas na verdade estava nua. Era uma igreja que achava que tinha ouro, mas na verdade não tinha nada. E aí o Espírito de Jesus chega para o apóstolo João e diz: é necessário comprar colírio, é necessário comprar de mim vestes brancas, é necessário comprar de mim ouro refinado. E quando eu leio isso, me chama a atenção. E agora a gente começa a formar o nosso pensamento profético da noite. Quando Jesus
fala para a igreja comprar colírio para passar nos olhos, isso me remete a entender que Jesus está dizendo: está na hora da igreja discernir as coisas, está na hora de a igreja começar a enxergar o que é de Deus, o que é verdadeiramente de Satanás. Alguém aqui já usou colírio na vida? Eu já usei. Você já percebeu que quando você passa o colírio, no começo arde e parece que fica tudo embaçado? É só por um momento, mas quando o efeito do ardor passa, quando o efeito do queimor passa, você começa a enxergar muito bem as coisas, você começa a ter discernimento. O que estava sujo agora começa a estar limpo. É Jesus dizendo: sabe o que a igreja da última hora precisa de discernimento espiritual. E isso mexe comigo, porque tem muitas pessoas espiritualizando o que é humano e humanizando o que é espiritual. Mas nessa noite o Espírito de Jesus está me tomando para te dizer: hoje é noite de colírio para os teus olhos espirituais. Nem todo mundo que você acha que é, na verdade é. Nem todo mundo que te ama, na verdade te ama. Mas Deus está te dando colírios para você enxergar o que é diabo, o que é carne, o que é Jesus verdadeiramente. A igreja da última hora precisa de colírio. A igreja da última hora tem que parar de achar que tudo é espiritual e tem algumas coisas que é meramente humana. A igreja da última hora tem que passar colírio para não achar que ir para a praia é pecado, mas entender, botando colírio espiritual, que foi Deus que criou os céus, terra, mar e tudo que nela há. A igreja da última hora precisa passar colírio nos seus olhos espirituais e parar de enxergar o seu irmão como nada, como uma pessoa que não vai para frente.